Se aquelas portas da cidade santa existem, é por causa do chamado de Abraão. E o chamado de Abraão não ficou lá atrás. Porque no capítulo 12, versículo 3, diz bem claro: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Mas aqueles que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Essa é a realidade, tá? E as portas da cidade santa existem porque Deus chamou Abraão. Então não ficou na antiga aliança. Não ficou. Para os irmãos, com a paz do sumo sacerdote Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Hoje, amados irmãos, nós temos por tema as portas do muro celeste. Você que sempre aprendeu que no céu só existe uma porta, hoje você vai ter o que pensar, porque nós temos provas suficientes que existe mais de uma porta. Vamos, amados irmãos, lermos a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 12. Graças a Deus. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Ó Deus poderoso, em nome de Jesus Cristo, o sumo sacerdote eterno, estamos reunidos e queremos nesta noite aprender mais um pouco da Escritura Sagrada que nos é oferecida pelo Senhor. Amém. Queridos irmãos, estamos reunidos para expressarmos o quão é poderoso o nome do Senhor e as Escrituras Sagradas que Ele tem a oferecer por nós. Eu quero dizer a todos, irmãos, que são bem-vindos em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo. Como já lemos aqui o texto oficial, há 12 portas no muro da cidade santa. Está no Apocalipse. E hoje vamos estudar porque houve necessidade dessas 12 portas estar alinhadas para conosco, para com a terra, para com os homens posto por Deus na face de toda a terra. A história das 12 portas começa quando Abraão é chamado para liderar uma missão. Desse encargo apareceu um povo que mobilizou o mundo. O nome Israel começou quando Jacó tivera seu nome mudado. Todos têm conhecimento que Jacó teve seu nome mudado pelo anjo quando lutara a noite inteira e ele recebeu o nome de Israel, né? O nome Israel começou quando Jacó tivera seu nome mudado, por isso seus filhos foram descendentes de Israel, ou filhos de Israel. Gênesis 12:1. Vamos ver a palavra de Deus. Olha, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Bom, você sabe que tudo começa com Abraão, nosso patriarca, pai na fé. Ali começa a aparecer as tribos dos filhos de Israel, que ainda não tinha formato, mas era um propósito de Deus trazer um formato. Gênesis 32:28. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Como já falamos,
teve Jacó seu nome mudado para Israel. E essa licitação aconteceu lutando uma noite com o anjo. Ele lutou como um príncipe, quer dizer, lutou com toda a autoridade, porque ele sabia que Deus iria lhe abençoar. Agora muita gente pergunta por que Jacó sentiu necessidade de lutar aquela noite. Quando ele viu o anjo, ele falou: eu quero ser abençoado. Nunca pensava ele que seu nome fosse mudado. Ou ele teve esse objetivo porque ele ia encontrar com seu irmão Esaú, né? E para quem não sabe, passou os anos, mas Esaú, cada dia mais, a ira contra Jacó estava acesa, porque um tempo havia Jacó lhe trapaceado. Mas aquele Jacó havia morrido. Esaú não encontrou mais com Jacó, Esaú encontrou com Israel. Esaú agora não podia mais fazer mal a Israel. Por esse motivo o nome dele foi mudado. Por essa razão o seu nome foi mudado. É verdade? Por quê? Porque diz a palavra de Deus que Israel era uma outra pessoa. Quem te trapaceou foi Jacó, não eu. Eu não te trapaceei, eu chamo Israel. E Deus não permitiu nem Esaú, nem Satanás tocar em Israel. Porque Deus, ele sabe agir, né? Existe Israel por causa do nome de Jacó mudado. Existe as 12 tribos dos filhos de Israel porque tiveram o seu nome mudado. E senão seria as tribos de Jacó, né? Mas agora tribos dos filhos de Israel, porque espiritualizar um homem não tinha como, mas espiritualizar algo já espiritual é fácil. Jesus não poderia espiritualizar o nome Jacó, porque ele era um homem. Israel foi um nome dado para Jacó, portanto espiritual. E ele sabia que Jesus Cristo viria para espiritualizar as tribos dos filhos de Israel. Devido à seca na terra de Canaã, os descendentes de Abraão foram aventurar no Egito. Ali permaneceram por 430 anos, até que os braços do Senhor os libertassem, levando-o novamente à terra que já possuía, mas estava ocupada por povos pagãos. Josué, sob a ordem do Senhor, derrotou-os e, assim, a descendência do patriarca reconquistou o seu lugar de direito. Vocês veem que eles foram para o Egito, permaneceu lá por 430 anos. A terra era de Jacó, era da descendência de Abraão, já era dele, mas chega lá invadida. E agora tem que reconquistar tudo com guerra. Tem que reconquistar novamente, tem que buscar novamente a terra. Vamos lá. Josué capítulo 14, versículo 1. Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Então vocês veem que a palavra nos diz que quando venceu tudo, Josué, Eleazar e as lideranças das tribos repartiram a terra entre as tribos. E ali você vê as tribos formadas e já com terras para cada uma delas. Agora me responda qual tribo não recebeu herança. Eli? Levi. Ah, Levi. Nem todos estão sabendo, viu? Louvado seja Deus. Assim que Josué venceu os cananeus, por que aquele povo de Canaã eram cananeus? Por quê? Porque o lugar que moravam chamava Canaã.
Louvado seja o nome do Senhor. Assim que Josué venceu os cananeus, entregou a terra às tribos. A partir daí, os descendentes de Israel se tornaram... Irmãos, vocês veem que estamos puxando lá de trás, tá? Não estamos falando aqui, mostrando um versículo. Ah, porque tem as portas na cidade santa? Por causa do chamado de Abraão. Senão não existia nem aquelas portas, tá? Se aquelas portas na cidade santa existem, é por causa do chamado de Abraão. E o chamado de Abraão não ficou lá atrás. Porque no capítulo 12, versículo 3, diz bem claro: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E aqueles que te abençoarem, eu vou abençoar. Mas aqueles que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Essa é a realidade, tá? E as portas da cidade santa existem porque Deus chamou Abraão. Então não ficou na antiga aliança. Não ficou. É a mesma coisa da circuncisão. A circuncisão também é perpétua, não ficou na antiga aliança. Assim também é o sábado, não ficou na antiga aliança. É perpétuo. Você que está nos ouvindo, talvez já colocaram muita coisa na sua cabeça que nada tem a ver com a palavra de Deus. Tudo que é perpétuo, você deve prestar atenção. Mas o pastor guarda o sábado. O meu sábado agora é 7 dias. Antes era um dia só, mas hoje é 7. O meu sábado chama-se Sumo Sacerdote Jesus Cristo. E o pastor é circuncidado como foi criança? Não, porque a minha circuncisão é pelo sacerdócio de Cristo, tá? Então, se você tem um sacerdócio de Cristo, você é circuncidado. Diferente quando alguém diz: eu aceitei Jesus Cristo. Não quer dizer que foi circuncidado. Circuncidado é quando aceita o sacerdócio de Cristo. Pastor, mas não é a mesma coisa? Não, está falando de um homem. Se a circuncisão é Cristo, preste atenção. Se aceitar Cristo é a circuncisão, que é um homem, então Cristo não foi circuncidado, foi? Foi. Ao 8º dia ele foi circuncidado. Então ele não precisava ser circuncidado, porque ele nascendo, a circuncisão já não existia mais. E qual é a nação que faz a circuncisão ainda até os dias de hoje? Israel. Então é por isso que eles são abençoados, porque eles fazem algo perpétuo, né? Não quiseram ser circuncidados pelo sacerdócio de Cristo, mas eles são povos da promessa, que já tinha recebido a circuncisão antes, só seguiu o que estava fazendo, né? Então, meus queridos irmãos, essa é uma realidade. Nós temos que ter esse tipo de noção na cabeça, tá? As tribos se tornaram territoriais, tá? Ali era um território. As tribos de Israel eram local. Esse local é de Dan, esse local é de Ruben, esse local é de Judá, esse local é de Neftali, esse local é de Aser, esse local é de Benjamim, esse é de José dividido para Manassés e Efraim. Esse é o local, né, de cada um deles, Simeão, enfim. Cada um deles tinha uma tribo, um local, uma terra para se trabalhar, para cultivar, cuidar da sua família. Esse era o meio que Deus quis amparar as tribos de Israel até um dia que o sumo sacerdote Jesus viesse. Até vir o sumo sacerdote Jesus, não havia espiritualidade nas tribos, exceto o grupo de Levi, que representava os sacerdotes, tá? Até estava comentando. Vem os termos sacerdotais, tá? Nós não vivemos os termos proféticos, os termos sacerdotais. Por quê? Nós somos das tribos dos filhos de Israel, tá? E o nosso tido, como é o nome dele? Jesus Cristo. Sucedeu uma mudança. Saiba, Cristo não fundou ministério algum.
para ensinar a Escritura aos homens. Apenas apresentou o tema existente. Ele pegou aquilo que era território, ele pegou aquele povo que era material e tornou em espiritual. Ele fez com que o povo da terra, através do seu sacerdócio, tornasse tribos dos filhos de Israel. Todos aqueles, tá? Isso quando Cristo foi rejeitado. Ele foi rejeitado por Israel. Quando ele é rejeitado, o que acontece? Ele torna espiritual as tribos de Israel e todos que o aceitam. Ele escreve que torna filho de Deus, quer dizer que ele torna israelita nato. Mas não é aceitar Jesus, não. Vocês têm que esquecer uma coisa. Essa palavra foi posta por Constantino para abolir o sacerdócio de Cristo, tá? Porque Satanás e Constantino não podiam nem sequer ouvir falar do sacerdócio de Cristo. Eu acredito que da forma como ele arrancou do meio do grupo, eu acredito que quando eles ouviram os irmãos falar do sacerdócio de Cristo, dava ânsia de vômito nele. Porque ele não gostava do sacerdócio de Cristo. Ele era contra. Glórias a Deus. Cristo não veio fundar nada, viu, irmãos? Ele simplesmente veio recuperar o que estava perdido, tá? João 5:31, que o Senhor disse: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Se eu criar alguma coisa aqui, eu não vim fazer uma obra do Pai, mas uma obra minha. Eu não vim criar nada aqui. Eu vim terminar o que o Pai começou. O que parecia nos mandamentos difícil de ser interpretado, eu vim interpretar isto para vocês. Glória a Deus. O Messias, se fazendo carne, alterou a rotina dos homens. Ele trouxe o Evangelho eterno para ser anunciado a todos, o que tornou-se um desafio. Tá? Vocês sabem que o Evangelho eterno anunciado naquela época foi um grande desafio. Quando vocês viam pessoas querendo matar Jesus, ele era aquele que recebia qualquer coisa do templo, qualquer migalha, ou era aquele que queria receber alguma coisa. Porque o Evangelho eterno incomoda quando alguém ouve o Evangelho eterno e ele está pregando um outro Evangelho. Você acha que o Evangelho comum tem essa profundeza espiritual que nós temos aqui? O Evangelho comum apenas lê o versículo lá, chave. Ok, te convence. É o suficiente. Se você está com alguém que você sabe que ele não vai conseguir ouvir nem a metade do que estamos ouvindo aqui, você fala o versículo chave e acabou. Mas nós temos que saber por que existem aquelas 12 portas. Nós temos que saber por razão por que existe. E por que ela está lá no Apocalipse? Se é que dizem que no Antigo Testamento tudo acabou naquele sentido, elas não deveriam estar lá, porque tudo faz parte do Antigo Testamento. A fundação, a raiz está no Antigo Testamento. Então elas não deveriam estar lá. Se é que acreditam que o Antigo Testamento é uma parte, o Novo Testamento é outra. A maioria das pessoas estava habituada a ouvir algo costumeiro. É como agora. Nós estamos pregando o Evangelho eterno aqui, somos loucos, somos taxados de sabichões, santarrões, melhor que todo mundo, julga todos, simplesmente porque não tem o argumento que temos. Mas eu estou falando com pessoas inteligentes, com pessoas que Deus ainda quer chamar. Jesus hoje manda você sair desse curral, porque Ele vai na sua frente. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 4. Sai desse curral, que Ele vai na sua frente. Isto é, se você ouvir a voz dEle, né? Glória a Deus. Porque o que é de Deus, ouve a voz de Deus, né? Glórias a Deus. Aquele método causou um impacto significativo em diversas pessoas.
Alguns se adaptaram com facilidade, já outros criaram obstáculos para impedir a obra do Senhor. Aqueles eram os proprietários do templo que diziam servir ao Senhor. Então, irmãos, eles já tinham o templo como propriedade deles, como um senhor. Eu falo em vida, não estou falando em morte, porque já não vive mais. Um certo senhor disse, quando ele foi afrontado, que alguém dizia que ele estava roubando. É um senhor de um ministério muito grande no nosso Brasil e no mundo, muita parte do mundo, né? Ele falou o quê? Eu estou roubando de mim mesmo? Quer dizer que tudo é meu? Eu estou roubando de mim mesmo? Ele não teve nem o temor de dizer: eu vou roubar de quem? De quem eu prego que é santo e é poderoso, que é o Senhor Jesus? Não, eu vou roubar de mim mesmo. Quer dizer, tudo é dele. Então, é o que ele fala, e é o que as pessoas falam. Você vai aonde? Vou na igreja de fulano. Você vai aonde? Vou na igreja de Beltrano. Não é assim? Já tem o endereço. Você vai para o lugar do fulano. Então acorda, meus irmãos. Você que é um bastante inteligente, que está aí colocando na balança o evangelho comum e o evangelho eterno. Você chega para alguém e pergunta: você congrega onde? Na igreja X. Aí você chega para outra pessoa e fala: você vai para onde? Eu vou para a igreja. Aí você chega para outra pessoa e pergunta: o que somos afinal? Ele vai falar: igreja. O que você é? O que a igreja é? Um ministério? Um templo? Ou uma pessoa? Isso não está definido e ninguém explica. Na verdade é o quê? É tudo isso. Viva a verdade. E nem mesmo assim ninguém desconfia. Porque o homem só vem para Cristo se for revelado por Ele. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Mateus capítulo 2, versículo 4. E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. Aquela pergunta foi feita para todo mundo. Onde havia de nascer o Cristo? E o povo sabia que teria que nascer em Belém de Judá, a terra de nascimento do rei Davi, e justamente onde o Senhor nasceu. E quando confirmou que o Senhor nasceu em Judá e que estava fazendo proezas, o homem, em vez de aceitá-lo, as suas proezas, esse é o homem que nós devemos matar. Você acha que uma pessoa que serve a Deus, que tem o Espírito de Deus, quer matar quem veio do céu? Não tem Espírito Santo. Mas, compreenda, eram pessoas bastante estudiosas. As pessoas na terra devem conscientizar de que a cidade santa é do sumo sacerdote Jesus. Se não vivermos conforme o seu fundamento, nunca viveremos lá. Então, está no fundamento da cidade santa? Ok. Se não tiver, como saber qual decisão tomar? O Filho de Deus anunciou o Evangelho eterno ou do reino, restaurou a aliança que estava quebrada e interpretou os mandamentos do Pai. Ele, ao abraçar a cruz, tomou do maligno o sacerdócio roubado de Adão. Esse é o caminho a seguir. Então, você tem que aceitar o sacerdócio de Cristo, porque esse sacerdócio Satanás roubou de Adão. Cristo tirou da mão de Satanás e ele, se fazendo homem, assumiu o controle da terra. Mas não pode falar isso, tá? Se você é crente de alguma igreja, para a sua segurança, não fale isso, viu? Não fale isso. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Essa confissão deve manter. Se não manter essa confissão, não tem como. Irmãos, não tem. A Nova Jerusalém é a cidade do Eterno
e está preparada para os filhos que vencerem as dores desse mundo. De lá, o Senhor veio resgatar Israel e o mundo do ensino satânico. Tá? Então, o Senhor veio resgatar Israel do ensino satânico. E qual foi a segunda opção? Redimir o homem que quiser a sua redenção. O homem que quiser a sua redenção será redimido. Para executar as suas pregações, ergueu 12 homens e os ensinou o evangelho eterno. O Senhor Jesus, o sumo sacerdote, sabia claramente que tais nomes seriam o fundamento naquele muro. Então vocês veem que não tem fundamento lá com nomes de igreja. Nenhuma da terra, nada. Só tem fundamento com o nome dos 12 apóstolos. Apocalipse 21:14. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, né? E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É possível notar que as 12 tribos dos filhos de Israel foram espiritualizadas. Para partir para o mundo, teria que ser espiritualizada, porque agora não era mais território. Mas vocês veem que as tribos continuaram sendo tribo, né? Glórias a Deus. Os 12 discípulos escolhidos pelo Senhor vieram representá-las nessa nova aliança. Vocês veem que tem motivo, né? Não tem como você ter as 12 tribos representando a graça. As 12 tribos têm que representar a nova aliança, né? Como é demonstrado na Escritura, Judas traiu o mestre e logo depois deixou os viventes. Ué, Judas morreu, irmãos? Judas morreu, é verdade. E Matias tornou-se o escolhido. Agora vocês veem uma coisa, se tivesse 13 portas, poderia, né? Porque o apóstolo Paulo também se fez apóstolo, Deus podia honrá-lo, né? Mas não, irmãos, foi 12 portas, 12 fundamentos, né? Então esse era o número. Poderia se fazer 20, 30 apóstolos, mas o número contado por Deus foi 12, amém? Atos 1:26. E lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Aí vocês viram que Matias precisou entrar no lugar de Judas, né? Sabe por quê? Porque tinha que aparecer 12 portas lá. Não poderia ficar 11 portas. Teria que ser 12. E os discípulos também precisavam receber o poder da virtude de Deus do céu. Que Jesus disse que depois daqueles dias, eles iriam receber a virtude do Espírito Santo. E eles estavam orando incansavelmente e nada acontecia. Quando deram conta, eles estavam com 11 apóstolos. E o que vamos fazer? Vamos escolher um que viu o Senhor no dia que ele batizou até o dia que ele foi levado para o céu. E escolheram 2 que tiveram essa mesma reputação, que estava presente no dia que Jesus batizou, até o dia que Jesus foi levado para Deus. Eles sempre acompanharam como fosse um apóstolo, mas não eram. Matias e um José lá. Agora, irmãos, vocês veem aí, e Matias caiu a sorte sobre ele, e quando eles colocaram Matias no lugar de Judas, foi então o poder de Deus aconteceu, e o Senhor mandou o seu Espírito Santo sobre eles. A verdade é essa daí. Louvado seja o nome do Senhor. Algumas pessoas nos perguntam, mas Paulo também não era apóstolo? Sim, ele se autoproclamou apóstolo dos gentios. A Bíblia não diz, mas percebo nele uma consciência ferida ao matar muitos irmãos. Ele tinha consciência pesada, né?
Ele achava que tudo que ele fizesse para o Senhor ainda era pouco, porque ele achava que tudo estava ali, nada poderia ser feito, né? Para ter alguma paz interior, se autodecretou apóstolo dos gentios. Esta é uma suposição nossa. Glória a Deus. As portas no muro da cidade santa dão acesso ao céu. Precisamos saber o motivo pelo qual estão ali, tá? Por que as portas estão ali? Não precisava. Vocês marcam bem o que vai ser dito, tá? Vocês podem precisar. É imperativo que as pessoas estejam cientes de que a Nova Jerusalém não precisava de muro. Uma ordem do Senhor, tudo se resolve. Qual o motivo para haver um alto muro? Precisava de tudo isso. Ele tem 12 portas, cada uma com um anjo, e sobre elas o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Pastor, as tribos de Israel marcou na terra, né? Ela teve uma boa passagem na terra. Então por isso que colocou lá essas portas com o nome. Mas o problema, amigo, não é um pilar, é um muro com portas. Se você tem consciência do que eu estou dizendo, se você vai entrar em qualquer recinto, você vai passar pela porta. Então é uma passagem. Não está dizendo de algo de alegria, porque de Deus quer compensar os apóstolos, não, as tribos, não, nada disso. É uma passagem, não tem outro lugar de passar. Louvado seja Deus. É crueldade dizer que o objetivo delas estarem ali não seja o homem. Afinal, a criatura, imagem de Deus, é a responsável por haver tais portas. Então o homem é o motivo daquelas portas estarem ali. Você sabia que no homem tem duas escolhas? Hoje ele escolhe o mundo com seus prazeres. Mas avistando o que oferece o mundo com seus prazeres, ele muda de ideia. Ele quer agora a cidade santa. Todas as pessoas, elas mudam de ideia. O pior ateu que existe na terra muda de ideia. Hoje ele diz que Deus não existe. Mas quando ele vê o opositor, que nada é do que algo terrível, aí ele começa a acreditar que Deus existe e quer morar com Deus. Então o muro é por causa das decisões do homem. É diferente de alguém que decide, olha, eu quero as tribos de Israel, né? Eu vou aceitar o sacerdócio de Cristo na minha vida, eu quero ter essa circuncisão na minha vida, eu quero ter uma vida totalmente diferente. Você sai com a decisão montada, aí você só vai confirmar o que você está tendo aqui. É diferente. Mas nem todos pensam assim, nem todos. Então esse muro, essas portas. Agora, por que os nomes estão sobre as portas? Porque Deus, tá? Ele quer destacar os habitantes daquela cidade. Todos que vão entrar naquela cidade são pertencentes às tribos dos filhos de Israel. Todos. Pastor, mas e aqueles que morreram no período da igreja? Eles estão no pó da terra? Estão. Se eles aceitaram Jesus, não pela pessoa, mas pelo que ele é, que é o sacerdote eterno, por uma forma ou outra, porque quem é revelado de Deus, você não adianta discutir, ele pode estiver aonde ele estiver, ele vai ser chamado pelo próprio Deus, porque ele é escolhido de Deus. Esses daí vão se levantar no dia do arrebatamento do sumo sacerdote de Jesus, e serão levantados como tribos dos filhos de Israel, e passarão por essa porta. E aqueles que morrem aceitando Jesus pela pessoa dele, aí não. Eles estão dormindo, vai acordar no juízo final, como eles mesmos falam, que vai ser julgado no juízo final. Agora não esqueça, quem há de ser julgado no juízo final, tem que passar pelas profundezas do abismo. Não existe ser julgado no juízo final para estar hoje no paraíso, tá? Não existe sair do paraíso para ir para o juízo final.
Tá? Se alguém te disser, olha, eu vou ser julgado no juízo final, pode ter certeza, você vai morar um tempo lá embaixo. Ah, mas eu aceitei a Bíblia. Ah, eu aceitei, eu fiz culto, eu preguei, eu fiz isso, fiz aquilo. Não existe estar no paraíso e ir para o juízo final. Não existe, tá? Então, não misture uma coisa com outra. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Para passar por elas, faz-se necessário pertencer às tribos dos filhos de Israel. Assim identifica os nomes que estão sobre elas. Essa é a única forma de entrar no céu, sem a qual ninguém chegará ali. A crença que existe apenas uma porta, e Jesus Cristo a representa, é uma falsa interpretação, tá? É uma interpretação errada. Não existe. Porque Cristo é a porta que trouxe o Evangelho eterno. Tá? Agora, eu tenho que entrar pelo sacerdócio dele para me ter uma porta designada para que eu passe com a tribo que eu vou pertencer. Tá? Então, eu tenho que ser tribo de Israel porque lá está escrito, né? Ah, pastor, mas tem que ser tribo de Israel? Calma aí. Você que está discordando do que eu estou dizendo, você tem toda a razão. Sem eu explicar, você tem toda a razão. Você tem a sua casa. Na frente da sua casa, você não vai colocar o seu nome. Você vai colocar como qualquer pessoa faz. Família Souza. Vou colocar pela minha família, né? Família Souza. Toda a família Souza, eu tenho a chave. Minha esposa tem uma chave, meus filhos têm uma chave. Cada um tem uma chave. Todos da família Souza abrirão a porta. Se não for da família Souza, não vai ter a chave, não vai abrir. A porta não vai abrir. E pular o telhado, pular o muro, não se faz. E essa chave nós vamos adquirir aonde? Nas nuvens. Quando nós recebemos do Senhor um nome na testa, que só nós e o Senhor sabe. E quando passarmos pela porta, vai ser como uma senha e vamos passar. Ali nós vamos saber qual é a porta que vamos entrar. Se é a porta de Judá, se é a porta de Neftali, se é a porta de Ruben, se é a porta de qualquer uma delas. Nós vamos saber qual é a porta que vamos passar. Ali, aquilo que está escrito na nossa testa é uma senha para passarmos pela porta. Ah, mas é complicado. Eu acho que as pessoas estão enganadas. O diabo colocou as coisas tão fácil, porque ele sabe que o povo só quer facilidade. Não bastasse Jesus morrer na cruz, mas ainda quer facilidade para entrar no céu. Louvado seja Deus. Quando o Senhor disse isso, falava do seu nome na terra, e não uma possível entrada na cidade santa. Então, quando ele falou que ele era a porta, era o seu nome na terra, que é o sacerdócio eterno, a única forma de entrar na cidade santa, pelo seu sacerdócio adquirido na cruz. Efésios 2:12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, separados da comunidade de Israel, das tribos dos filhos de Israel, é estar sem Deus no mundo. Não tem entrada. Se não tem entrada na cidade santa, irmãos, pode ser arrebatado, irmão Márcio? Jesus pode levar alguém para deixar no meio da estrada? Então não vai ser arrebatado. Apesar que o arrebatamento é para aqueles que não pegar o sinal da besta. Você acha que uma pessoa que vai perder o Espírito Santo porque não é circuncidado pelo sacerdócio de Cristo, só recebeu Jesus, mas não recebeu o seu sacerdócio, não é circuncidado, você acha que ele vai ter o Espírito Santo para permanecer? Não vai. É depois que passar tudo que virá o arrebatamento do sumo sacerdote Jesus. E tem muita água para rolar, meus irmãos. Muita água para rolar. Tá? Se Cristo é a porta de entrada, como dizem, como eu expliquei, Cristo é a porta do Evangelho eterno do seu sacerdócio. Tá?
que é explicável. Se não entrar por ele, por essa porta aí do sacerdócio de Cristo, não tem entrada. Tá, ok. Se Cristo é a porta de entrada, como dizem, uma só. Logo, por que existem aquelas portas? Então são 12. Por que existem? Quer dizer que uma vai passar por uma. E as outras? Não. Tá complicado, não tá? Se a teoria do mundo fosse correta, as portas do muro não existiriam. Só existia uma. Logo, tem as 12. Né? Pois Cristo seria a passagem, ao mesmo tempo, porta e muro. Cristo é a passagem? É. Ele é porta e muro ao mesmo tempo, porque é uma porta só. Sendo assim, é imperativo ao que ainda não foram iluminados, que reflitam esse tema. Nós estamos falando de algo possível, tá? Algo difícil. Se não tiver preparado, não vai passar naquelas portas. Se não vai passar naquelas portas, também não serão arrebatados. Tá? Louvado seja Deus. A humanidade precisa saber que existem portas de entradas no céu, e somente elas levarão à cidade santa. É importante todos terem o conhecimento que não serão revelados, rejeitando as tribos dos filhos de Israel e ignorando o sacerdócio de Cristo. Tá? Não serão revelados, não terão entrada. Se rejeitar o sacerdócio de Cristo, as tribos dos filhos de Israel não terão entrada. Tá? Porque as portas já falam, porta de Judá, porta das tribos de Israel. Tá? Como vemos, se a pessoa não pertencer à tribo compatível com a porta daquele muro, não entrará na cidade santa. Por exemplo, você tem que pertencer. Qual é a tribo que é a sua? Ah, minha tribo é da sopro da vida. Ih, complicou, hein? Então, rodeia o muro aí, quem sabe você vai achar essa porta aí. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os teus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Entrar na cidade pelas portas. Pastor, por quê? Se eu guardar os mandamentos, eu vou entrar na cidade pelas portas. Não vou passar por uma porta? Calma, vou explicar para vocês. Aqui na terra a gente recebe a porta do sacerdócio, a porta da circuncisão, a porta do conhecimento do evangelho eterno, é isso? Já você recebeu uma porta e você vai passar pela outra, então por isso fala portas, são duas portas, tá? Todo ser humano vai passar por duas portas. Aqui já estamos passando por uma e lá vamos passar pela outra, certo? Por isso fala da cidade pelas portas. Todos pertencentes à família de Abraão, se forem fiéis, entrarão no céu. Cristo, para vir à terra, fizera parte daquela família. É mesmo, hein? Cristo fizera parte dessa família. Qual era a tribo de Jesus, hein? Judá? Por isso chama ele que ele é o principal, né? O princípio da ressurreição. Por isso fala que ele é o leão da tribo de Judá, né? Mas todo mundo fala que é o leão da igreja X, né? Louvado seja Deus. Todos pertencentes à família de Abraão, se forem fiéis, entrarão no céu. Cristo, para vir à terra, fizera parte daquela família, e sua tribo era Judá. Se não fosse isso, nunca voltaria para Deus. Se aqui ele veio, ele passou por uma daquelas portas, provavelmente porque ele ia pertencer à tribo de Judá, né? Ele passou pela porta de Judá para vir. E quando ele voltou, se ele, preste bem atenção, ô Márcio, agora chegou a hora do pingozinho no i. Porque se nós estamos aqui, porque temos que espelhar em Cristo. Amém? Escute bem. Se o Senhor recebe a oferenda de Satanás no deserto, ele já extraviava da sua tribo. Se o Senhor unisse ao sacerdócio provisório
Levítico, ele sairia da sua tribo. E aí? Como que ele voltaria para lá? Ele teria que passar pela mesma porta dele. Ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu. Então você vê que ele saiu e voltou pela mesma porta, né? Na antiga aliança, precisava os homens pertencerem à família de Abraão e guardarem os mandamentos para se salvarem. Vocês sabem que os mandamentos estavam expostos entre o sacrifício e a obediência, né? E o sábado. O Antigo Testamento estava baseado nisso. Agora nós temos Cristo, o sumo sacerdote, né? Que é o nosso sábado. E também os mandamentos da nova aliança, né? Glórias a Deus. Para então sermos salvos. Nessa nova aliança também não descarta a opção de ser família do patriarca, porque Cristo fez parte dela para espiritualizar as tribos dos filhos de Israel, tá? Então, se Cristo fez parte dela, da tribo de Judá, é preciso fazermos parte também da tribo, de uma das tribos. Por isso somos tribo dos filhos de Israel, porque Cristo pertenceu à tribo de Judá. Se ele não pertencesse a nenhuma tribo, ele não poderia exigir de nós sermos tribo dos filhos de Israel. Ele não poderia exigir. Mas como somos, como o Senhor é tribo dos filhos de Israel, somos também necessário fazer parte das tribos de Israel. Se Cristo é o seu mapa da cidade santa. Agora, se Cristo não é o seu mapa, talvez se é um outro Jesus que não veio do céu, pelo contrário, ele caiu do céu. Quando ele caiu pelo muro, né? Ele não passa pela porta, porque ele não podia cair pela porta, né? Foi jogado para baixo pelo muro, né? Lá de cima do muro, lá. Então, meus irmãos, se ele caiu do céu, ele não veio pela porta de Judá. Então, não precisa de porta para vocês entrar lá, tá? Qualquer igreja que você pertencer, está liberado, viu? Porque não precisa de porta, porque o chefe caiu pelo muro. Glórias a Deus. Assim Cristo segue regenerando almas na terra. Como todos conhecem, o povo judeu recusou o Senhor e sua simplicidade. João 1:11. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, né? Então, meus amados irmãos, funciona dessa forma, tá certo? Vocês entenderam os argumentos que encaixam a necessidade de haver portas na cidade santa, tá? Então, primeiro Deus chamou Abraão, concretizou a obra, reformou tudo. Primeiro deu terras, depois veio Cristo, terras deixou de existir, agora entrou espiritualidade, e as tribos prosseguiram, e elas prosseguindo, começou a anunciar o Evangelho eterno em todo o planeta, né? Todos que receberam o Senhor, tornou-se tribo dos filhos de Israel, ou filhos de Deus, a mesma coisa, né? E assim sucessivamente. Então, para ser tribo dos filhos de Israel, eu preciso autenticar o sacerdócio de Cristo na minha vida, né? Então, quando faço isso, eu me torno uma pessoa ligada com o sinal de Deus, que é a circuncisão espiritual, tá? Então, é necessário termos essa noção, tá certo? Então, vamos orar a Deus nesse momento. Maravilhoso Deus Todo-Poderoso, nesta hora, Senhor, te agradecemos por tudo, pelas bênçãos reveladas, pelas maravilhas do seu poder. Agradecemos ao Senhor por tuas bênçãos maravilhosas, meu Deus e meu Pai, em nome do sumo sacerdote Jesus Cristo. Te pedimos, meu Deus, que derrama das suas bênçãos do entendimento para os teus filhos, para que possam ouvir, Senhor Deus, no canal pelo YouTube,
ó Deus querido, em qualquer plataforma, no nome santo do sumo sacerdote Jesus Cristo, para que entendam perfeitamente o querer do Senhor para com a humanidade na face da terra. Em nome de Jesus Cristo, sumo sacerdote eterno, eu te agradeço e te peço. Amém e amém. Que o amor de Deus, a nova aliança do sumo sacerdote Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo permaneça com todos. Dizemos juntos, amém. Que o Todo-Poderoso vos abençoe. Glórias a Deus.